Alguma vez na vida você já se questionou qual seria a origem do povo cigano? Um dos povos que habitam a terra brasileira, entre outras regiões do mundo, que desperta muito fascínio nas pessoas, é o povo cigano. Muitas pessoas se perguntam de onde vieram os ciganos, afinal de contas. Este povo é um povo que se autodenomina misterioso por si só. É um povo com uma cultura muito interessante, muito curiosos, e eu estarei agora falando a respeito de suas origens bíblicas, genéticas, históricas e linguísticas e muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem para outras pessoas que gostam deste tipo de conteúdo a respeito de origens, de povos que são muito curiosos e interessantes. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo do canal. Eu aposto que alguma vez em sua vida você já se questionou a respeito da origem do povo cigano. Muitas das vezes, os ciganos por si só já são considerados como um povo muito, mas muito misterioso, até porque na antiguidade, nos anos 60 e 70, muito se especulava a respeito de suas origens e até mesmo antes disso já era muito especulado e existiam variadas teorias a respeito de suas origens. Existem aqueles que até mesmo dizem, segundo algumas teorias, que eles são a descendência de Caim, algo sem respaldo algum bíblico. Porém, a partir de agora, eu estarei falando sobre a origem do povo cigano. Ao longo do tempo, várias e várias teorias foram propostas por diversos tipos de pessoas sobre a origem do povo cigano, e uma dessas teorias que mais tiveram relevância aí nos anos 40 até os anos 70 e 80 foi de que os ciganos, na verdade, eram povos que vieram do Egito. Sim, basicamente os ciganos seriam, segundo esta visão, povos que vieram do Egito há muito tempo para as regiões que hoje correspondem aos países europeus e também ao Brasil. Uma curiosidade a respeito desta interpretação e desta visão é que, se você perguntar para qualquer cigano, se você tem conhecimento de ciganos e perguntar a respeito da origem deles, muitos farão um certo mistério sobre as suas origens. Outros simplesmente vão dizer que eles têm as suas descendências vindas da terra do Egito. Outras especulações a respeito da origem do povo cigano vêm de algumas teorias que as pessoas faziam na antiguidade de associá-los com alguns povos norte-africanos, magrebinos, no caso, alguns povos como os próprios marroquinos, entre outros povos, que eles especulavam ali que a origem dos ciganos estava ligada a tais povos. Até mesmo o termo que vai definir os ciganos, o termo cigano em inglês, se lê gypsy, que faz referência aí ao Egito, faz referência aí a este país aí no norte da África, que é o Egito. Até onde nós sabemos, existem cerca de 3 grupos de ciganos, 3 grupos ou famílias de ciganos que vivem aqui no Brasil e também vivem aí nos países europeus e também vivem aí no Oriente Médio, na Turquia, entre outros países aí do Oriente Médio. São as famílias ou grupos de ciganos, eles são chamados pelos seguintes termos. No caso, Rom, os Romanis, os Calon, os Sinti. Basicamente são estes os 3 termos para os 3 grupos de ciganos: Rom, Calom e Sinti, os 3 ramos ciganos. Vários estudiosos que buscavam interpretar as origens do povo cigano acabaram tentando ligar ali traços linguísticos com a língua cigana para determinar mais precisamente a origem do povo cigano, até porque através da língua nós podemos fazer análises etimológicas com outros grupos linguísticos e então chegarmos a outras etnias, e então fazer análises e através da linguística descobrir de quais ramos linguísticos pertence
e aí então descobriremos outras etnias e por assim conseguimos determinar qual a origem de um povo. Os estudiosos linguísticos que estudavam o Romani, que é a língua cigana, Romani, eles acabaram descobrindo algumas curiosidades que até então não era muito especulado, mas que estava bem na cara de todos, por assim dizer. Até porque o Romani, vários linguistas aí antigos que tiveram acesso ali à língua romani, a língua cigana, acabaram determinando que ela era uma língua muito similar às línguas norte-indianas. Sim, exatamente, as línguas norte-indianas, com um parentesco com as línguas persas, exatamente, com as línguas persas. Os linguistas, através das etimologias de cada termo da língua cigana, acabaram então descobrindo a origem antiga do povo cigano, que por muitos era até mesmo ignorada, ou simplesmente eles não imaginavam esta origem, mas muitos até mesmo olhavam para os ciganos em si e lembravam de um certo povo, no caso, o povo indiano. Os linguistas acabaram determinando que a língua cigana era uma língua de parentesco ali com as línguas irânicas, com as línguas persas e principalmente com as línguas ali da região da Índia. O próprio hindi demonstra muito, mas muito de sua língua, no caso, muitas similaridades com a língua cigana, com o romani, e por conta desses fatores, acabaram descobrindo, então, a origem do povo cigano, que é proveniente do norte da Índia. Muitos estudos genéticos para ter uma confirmação genética a respeito do que a linguística já falava foram feitos para determinar aí com mais exatidão se realmente a linguística estava correta em afirmar que as origens antigas do povo cigano era proveniente realmente do norte da Índia. Então foram feitos muitos destes testes genéticos aí com muitos ciganos aí e o teste só reafirmou o que a linguística já tinha, no caso ali, afirmado, que os ciganos realmente têm as suas raízes, as suas origens genéticas ali, provenientes do norte da Índia, ou seja, linguística e genética ali entraram em consenso, apesar da linguística por si só já ser o suficiente, ou mais do que o suficiente, para determinar a origem de um povo. Uma pergunta que eu sempre recebi a respeito dos ciganos foi sobre uma suposta origem também do Oriente Médio, ali bem próxima dos povos árabes, dos sírios, dos iraquianos, dos árabes sauditas, dos egípcios, dos próprios egípcios e até mesmo dos judeus. Eles teriam, no caso os ciganos, teriam um parentesco com estes povos? Eles teriam uma origem semítica? A resposta para esta dúvida é sim, sim, realmente. Porque eles teriam uma herança semítica ali, junto com o seu DNA, vindo ali de povos do norte da Índia. Os povos norte-indianos, eles vieram do que hoje é correspondente ao Irã. Eles são povos madaítas, são povos de herança pérsica, por assim dizer. Por conta deles serem povos irânicos, eles têm esta origem, assim como os persas. E por conta desta origem, eles têm ali a possibilidade de ter uma origem semítica. Mas como nós sabemos disso? É simples. Quando os povos, no caso arianos ou simplesmente persas, colonizaram ali o norte da Índia, porque os norte-indianos são descendentes dos persas e de povos aparentados dos persas, quando eles colonizaram aquela região ali, no caso, antes disso, na região que corresponde hoje ao Irã, no caso somente ao Irã, existia um povo, um grupo de povos no caso, algumas tribos, chamadas pelo nome de Elamitas. E os Elamitas são descendentes de Elam, e Elam é filho de Sem. Os Elamitas são semitas, ou seja, é possível que os ciganos possuam ali em seu DNA uma herança em menor quantidade ali dos semitas. Sim, exatamente, dos povos semíticos. Isso é muito provável por conta de sua própria origem norte-indiana, que remete a povos arianos. Muito além desta origem, é também visto, muito bem visto, que muitos ciganos têm o tom de pele levemente amarronzado e muitos
aí se questionavam de que eles poderiam ter uma origem africana, uma origem negra, mas a realidade é que os norte-indianos, a Índia em si, os seus habitantes naturais têm o tom de pele mais retinto, têm um tom de pele mais escuro, e por conta disso, muitos ciganos têm esta origem. Mas de onde vem esta origem aí de tom de pele mais retinto? No caso, esta origem vem dos indianos nativos da Índia, os povos dravidianos, ou seja, eles têm uma herança dravidiana também na sua genética. Mas agora falando um pouco a respeito de suas origens bíblicas. Como de costume aqui no canal, eu sempre falo as origens bíblicas dos povos, baseando sempre em Gênesis capítulo 10, na Bíblia Sagrada, e também nas tradições judaico-semitas antigas, interpretações antigas a respeito das origens dos povos, com base aí nas tabelas das nações, aí de Gênesis capítulo 10 e do livro de Crônicas. Como nós sabemos que os ciganos, eles possuem a sua origem vinda, no caso aí do norte da Índia, nós já sabemos que eles têm uma herança jafeíta. Sim, eles têm uma herança jafeíta bem forte aí no seu sangue, até porque o povo ao qual os ciganos descendem, que vieram do norte da Índia, são povos de origem madaíta, de origem ariana, no caso, são povos madaítas. E por conta disso, são povos aparentados dos antigos persas, dos antigos medas e dos antigos partas. Portanto, eles têm uma origem vinda de Madai, filho de Jafé, que é pai destes povos, aí, segundo aí as interpretações antigas sobre todos os povos bíblicos. Além disso, eles também possuem, obviamente, a origem dravidiana nativa da Índia, por conta da mistura étnica, por conta da miscigenação que houve na Índia há 1500 anos antes de Cristo, quando eles começaram a colonizar o norte da Índia, no caso, os povos arianos. E também possuem, obviamente, uma origem semítica em menor grau, em alguns grupos ali em maior grau. No caso, esta origem semítica pode ter vindo ali dos povos elamitas e também pode ter vindo com as migrações que os ciganos fizeram até chegar nos países como o Brasil e países também como os países europeus. Eles tiveram algumas misturas étnicas com os próprios egípcios por terem passado no Egito Antigo e no norte da África, no Marrocos, e de lá eles foram para os países europeus e dos países europeus, finalmente, para a terra brasileira. Por conta disso, eles tiveram uma certa mestiçagem ali com tais povos e acabaram tendo algumas origens ali árabes e até mesmo ali marroquinas e egípcias em seu DNA e acabaram se pegando alguns hábitos ali de tais povos, como o nomadismo, porque eles são nômades, eles vivem como nômades, apesar de alguns povos ali iranianos viverem também como nômades, por conta de sua origem semítica. Mas basicamente esta é a origem do povo cigano. Eles têm as suas origens principais e majoritárias vinda do povo indiano, mais precisamente dos norte-indianos, da região de Punjab, na Índia, no norte da Índia. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Escrevam nos comentários se vocês tinham curiosidades sobre a origem do povo cigano. Este já é o terceiro vídeo que eu faço a respeito das origens dos ciganos, a pedido de muitas e muitas pessoas. Eu recomendo também outros vídeos do meu canal aí a respeito das origens dos ciganos. São vídeos que estão bastante recheados de curiosidades. Dito isto, fiquem todos com Elohim, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.